Pessoal, sejam bem-vindos e nessa videoaula a gente vai resolver a questão 13 da prova de matemática da Escola Naval 2018-2019, tá? A questão ela fala o seguinte: seja uma elipse de equação, ele dá a equação da elipse e o ponto P 8 e 0. Duas retas R e S que passam por P tangenciam a elipse nos pontos A e B, respectivamente. Sendo assim, a área do triângulo ABP é igual a, ou seja, ele quer a área do triângulo formado pelos pontos tangentes à elipse e que passam pelo ponto 8 e 0. Vamos lá, pessoal. Primeiro passo, a gente repete a equação que a gente tem no enunciado, tá? A equação da elipse e o ponto P 8 e 0. Pessoal, no passo 2, eu dei uma dica para vocês, tá? A equação da reta tangente à elipse, passando por um ponto Q pertencente à elipse, ela vai ser o seguinte: o x ao quadrado a gente substitui por x vezes o x do ponto, e o y ao quadrado a gente substitui por y vezes o y do ponto, tá? Aqui eu botei xp, mas na verdade é xq, tá? É xq aqui porque é o ponto que pertence à elipse. Então é isso, a gente substitui o termo x ao quadrado por x que multiplica x do ponto, tá? O ponto tem que pertencer à elipse, e y ao quadrado é igual a y, a gente transforma para y vezes y do ponto, que o ponto tem que pertencer à elipse, tá? Se a gente tivesse um termo x ou um termo y, aí, por exemplo, a gente substituiria o x por x mais x do ponto sobre 2 e o y por y mais y do ponto sobre 2, tá? Isso se for apenas o termo x ou o termo y, tá certo? Então, no nosso passo 3, pessoal, eu fiz nada mais, nada menos do que a equação da reta tangente à elipse, tá certo? Já é a equação da reta, passando pelo ponto xq e yq, tá ok? E se a gente isolar o y, pessoal, a gente vai obter que o y ele é menos 25 sobre 16, que multiplica xq sobre yq, multiplica x mais 25 sobre yq. Essa é a equação de uma reta, tá? No caso, a reta tangente no ponto Q, que pertence à elipse. Mas a gente sabe também, pessoal, que o ponto P 8 e 0 ele pertence à reta tangente, tá? Como eu coloquei aí no passo 4. Ora, pessoal, como o ponto P pertence à reta tangente, basta a gente substituir nessa equação aqui o ponto P 8 e 0, tá certo? Então a gente vai obter essa equação aqui e a gente descobre que o ponto xq, pertencente à elipse, por onde passa a reta tangente, vai ser o ponto x igual a 2, tá certo? E aí no passo 5 eu coloquei a equação da elipse, tá? Só que eu substituí, no caso, xq igual a 2, tá? Então o que vai acontecer? Como eu falei, substituir o x igual a 2, né? A gente vai descobrir o nosso y, tá certo? E efetuando essas contas, a gente descobre que o y ele é mais ou menos 5 raiz de 3 sobre 2, tá certo? Então aqui no passo 6, pessoal, os nossos pontos da elipse pelos quais passam a reta tangente vão ser 2 menos 5 raiz de 3 sobre 2 e o 2 e o mais 5 raiz de 3 sobre 2, tá? São os pontos pertencentes à elipse. E para a gente finalmente calcular a área, pessoal, basta a gente fazer aquele determinante, né? O determinante que envolve os três pontos. Então vai ser o determinante envolvendo o ponto 8 e 0, com o ponto 2 e menos 5 raiz de 3 sobre 2, com o ponto 2 e 5 raiz de 3 sobre 2, certo? A gente calculando aquele determinante, que vocês já conhecem, a gente vai obter a área do triângulo, tá certo? Então, olha só, a área vai ser ponto 8 e 0, 2 e 5 raiz de 3 sobre 2, 2 menos 5 raiz de 3 sobre 2, repete o 8 e o 0, tá? Poderia ser aquele, obviamente que não existe determinante de matriz que não seja quadrada, tá? Mas isso aqui é apenas uma dica, tá ok? Então, desse lado aqui a gente mantém o sinal da multiplicação, desse lado aqui a gente troca o sinal da multiplicação. E a área vai ser o módulo determinante dividido por 2, tá certo, pessoal? Então, efetuando essas contas, a gente encontra que a área do triângulo procurado é 15 raiz de 3.
que torna correta para a gente a resposta a letra B de bola, tá? Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Estou aberto a sugestões e até as nossas próximas videoaulas. Um forte abraço para vocês.